Irmãos, vamos ajoelhar, vamos clamar pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Vamos evitar qualquer movimentação, vamos parar onde estamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus, quando apresentamos mais uma vez as nossas vidas diante do Teu altar e suplicamos uma comunhão contigo, que haja a Tua graça, o derramar do Teu Espírito e a Tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la ao nosso coração. É o clamor que Te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, confessamos nossos pecados, vem com Teu sangue nos purificar. Renova nossa comunhão, renova fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossa vida a Teu altar. Os céus se abrem e com poder os anjos trazem respostas do Senhor. Glorificamos a nosso Deus, que está vivo e reina em nós. Renova nossa comunhão, renova em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas no Teu altar, cada vez mais no Teu altar. Que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Primeiro texto é Gênesis 6, capítulo 5, e o segundo texto, Jeremias 18, capítulo 12. Pois bem, na medida em que a criatura rompia a sua relação com o Criador, a alma reclamava uma relação com Deus, porque a alma pertence a Deus. Assim nós terminamos a aula passada. E porque a alma reclamava
e ele estava numa linha de comportamento que não era a linha traçada pelo seu Criador, porque a criatura estava numa linha diferente da linha do Criador. Então ele procurava meios e modos de atender de uma ou de outra forma, para atender de uma ou de outra forma os reclames da alma. E essa busca, essa tentativa de atender aos reclames da alma, fez com que a criatura buscasse no sobrenatural, conforme as imaginações dos seus pensamentos, conforme aquilo que as suas mentes imaginavam, buscavam no sobrenatural um abrigo para a alma, resposta para os anseios da alma. E já tínhamos dito na aula anterior que o fenômeno morte, por exemplo, era um fenômeno que sempre assombrava o homem. Então o que fez o homem? Buscou na própria natureza encontrar esses meios e modos de abrigar a sua alma. Conforme as imaginações da sua mente, ele via na natureza, nos astros, nos próprios fenômenos, em muitíssimos elementos da natureza que nem podem aqui ser determinados, quer seja sol, lua, vento, água, fogo, finito, infinito, árvores, animais, coisas assim. Ele via em todos esses elementos da natureza, por detrás, seres sobrenaturais que se tornavam para eles seres que de uma ou de outra forma queriam eles satisfizessem aos anseios da alma e suprisse aquela insegurança que ele sentia, exatamente porque tinha uma causa muito simples e já dita no início: ele estava rompido com o Criador. A essas criações da mente, a esse poder de imaginar e dar vida ao que não tem vida, e dar sentidos espirituais a coisas que não têm sentidos espirituais, a essa capacidade de imaginar essas coisas, deu-se o nome de mito. Então existiam para o homem deuses em tudo. O politeísmo tornou-se uma cultura comum. Tudo era Deus. E o homem então estava habitando um mundo cheio de deuses. Óbvio, estou falando aqui de deuses com D minúsculo, frutos da imaginação do homem. Cheio de deuses o mundo. E o homem vivia nesse mundo também como um ser a mais, porque estava distante da relação com o verdadeiro Criador, então não se via como criatura de um Deus vivo. Era simplesmente, como existem todos os elementos da natureza, ele era simplesmente um elemento a mais da
natureza. Por isso que foi denominado o período em que o homem viveu esse tipo de comportamento de período cosmológico, porque o homem era um ser a mais no cosmos. O homem era um ser a mais na natureza, como todos os outros seres da natureza. Os que são da área do direito já ouviram falar, ou já leram, sobre juízos de Deus. Os que são da área do direito já ouviram falar dos ordálios, juízos divinos. Exatamente desse período, porque sendo o homem um ser, simplesmente um ser a mais, ele estava sujeito, como todos os outros elementos da natureza, ele estava sujeito a esses juízos divinos da própria natureza. Isso era uma construção mitológica. Ali estava então a cultura mitológica. Politeísmo, muitos deuses, e daqui a pouco aqueles que não excluíam nada. Tudo era Deus, e Deus era tudo. Era o panteísmo. Por esse caminho estava caminhando o homem. Estava aí o homem, a criatura com a capacidade de conhecer, entender, escolher. Mas deixou a boa escolha e escolheu isso aqui. O Senhor Deus sempre deu liberdade ao homem. O homem é ser livre por excelência. Em todos os sentidos e planos. Inclusive, já vimos na aula passada, até para a salvação. Por isso no Apocalipse está: eis que estou à porta e bato. Se abrir eu entro. É liberdade do homem. Nesse contexto, nesse momento em que o homem é tomado dessa cultura, portanto já havia passado o dilúvio, já eram povos, raças e nações que surgiram. O dilúvio não tinha sido suficiente. Ele dá uma outra demonstração de não pretender a direção do Deus Criador com a Torre de Babel. Uma maneira pensada por eles, pelos homens, para que eles não se perdessem. E ela, a torre, serviria de referência para que na dispersão eles não se perdessem. A esse gesto dos homens daquele momento, deu-se o nome de solidariedade humanista. Eles não queriam se perder uns dos outros. O sentimento de insegurança era forte neles. Mas eles também não queriam o governo do Deus Criador. No quadro seguinte, nós vamos perceber que povos, nações já existiam, e Deus vai lá na cidade de Ur dos caldeus e chama um homem. Qual era agora a conduta do Criador? Era preparar um povo para que, em razão dos demais povos, raças e nações estarem tão dispersos e tão distantes dele,
Ele queria agora preparar um povo para que aquele povo então fosse modelo para os outros povos. Para que esse povo então fosse um exemplar para os outros povos. Foi nesse contexto da necessidade de existir um povo que pudesse ser modelo para os outros povos, que Deus chama Abraão de uma casa de pais idólatras, porque já haviam construído os seus mitos e os seus ídolos e os seus tantos deuses. Era a casa de Abraão. Deus vai lá e tira aquele homem que não concordava com aquela cultura do seu pai. Tira e faz uma promessa: eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque o Senhor Deus queria preparar um povo para que por meio desse povo ele pudesse se manifestar aos demais povos. Alguém poderia perguntar: por que Deus escolheu ali Abraão e depois em Abraão o povo de Israel, o povo judeu? Por quê? A resposta é dada pelo próprio Senhor Deus na sua palavra. Eu não vos escolhi por nada de especial nas vossas vidas. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus responde assim: eu vos escolhi porque vos amei, simplesmente. Questão da economia de Deus. Deus então começa a dirigir o seu povo por meio dos patriarcas. O primeiro deles foi Abraão, depois foi Isaac, depois veio Jacó. Depois do período dos patriarcas, Deus dirigindo o povo, veio Arão, vieram os filhos de Arão. Depois dos sacerdotes, vieram os juízes, que foram em número de 13 juízes, pelos quais, por meio dos quais, o Senhor Deus falava ao povo, dirigia o povo hebreu. Depois dos juízes vieram os reis, a começar com Saul, Davi, Salomão, Deus dirigindo o povo de Israel. E depois dos reis vieram os profetas, de Isaías a Malaquias, Deus dirigindo o povo. Mas em todos os momentos dessas diversas direções, não deixou de existir rebeldia. A rebeldia também do povo hebreu, a rebeldia também do povo de Israel, a rebeldia também do povo escolhido por Deus para que fosse um exemplar para os demais povos. A rebeldia também. Chegou um momento em que pelos profetas, Deus então parou de falar. O Senhor Deus, é certo, continuou a falar de outros meios e modos, por outros meios e modos, até mesmo por meio de governantes, mas os profetas se silenciaram. Havia da parte dos próprios profetas um reclame, havia da parte dos próprios profetas um choro, havia da parte dos próprios profetas uma lamentação, porque os próprios profetas percebiam que o povo não dava ouvidos à voz de Deus. E Deus se silencia pelos profetas. Inicia-se o período antes da vinda de Jesus, aquele período que está entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, um período de aproximadamente 400 anos. A esse período deu-se o nome de silêncio de Deus. O período em que o Senhor Deus não falou pelos profetas.
Foi precisamente nesse período, é que a filosofia surge voltada para o homem. Foi precisamente nesse período que a filosofia grega se volta para o homem. Na altura de aproximados 450 anos antes de Cristo, a filosofia grega já existia. A filosofia grega é da altura do século VI antes de Cristo. Ela teria começado com filósofos físicos, também chamados filósofos naturalistas, porque naquela ocasião prevalecia todo o pensamento da natureza, sobre a natureza. Prevalecia o pensamento sobre o cosmos, prevalecia o pensamento sobre a física. Então os primeiríssimos filósofos, ao tempo em que toda a mitologia estava cada vez mais crescendo pelo predomínio da ideia de natureza e de todos os valores que a natureza podia transmitir para o homem, a filosofia já havia começado. Ela começou na altura do século VI com Tales, um pensador de Mileto. Depois de Tales veio Anaximandro. Depois de Anaximandro veio Anaxímenes. E tivemos aí, não vou mais citar nomes assim. Eram filósofos, porém tidos como filósofos da natureza. Precisamente na altura de 450 a.C., a própria filosofia muda o seu rumo. O homem deu-se conta de que a sua atividade racional, tentando buscar na natureza elementos sobrenaturais que o confortassem e que dessem a ele segurança, e não encontrava respostas na própria natureza. Na altura de 450, a filosofia grega muda o seu rumo e se volta para o próprio homem, que era, na verdade, o mais necessitado da sua reflexão. Nessa altura, surgia uma linha de pensamento a que se denominou de sofística grega, e teve um filósofo de ponta do seu início, chamado Protágoras. E esse homem, um dia, na sua reflexão, ele disse: mas o homem não é um ser a mais da natureza. O homem não é um ser como todos os outros seres, como está sendo dito até aqui. O homem, esse, do qual também, de cujo modelo também eu sou, diria Protágoras, o homem não é um ser só a mais, ele é diferente. Ele conhece, ele entende, ele reflete, ele raciocina. O homem é diferente. E daí a pouco ele lança uma sentença que nunca se apagou. Foi quando ele disse: o homem é a medida de todas as coisas. As coisas são o que o homem diz que é. Esse filósofo, então, com isso, ele estava iniciando um novo tempo na filosofia, um tempo voltado para o homem, exatamente no momento em que o homem estava totalmente perdido de si. Ele já havia rompido no Éden, o Senhor Deus manda o dilúvio, ele continua rebelde, as povos, nações, línguas, mitos, criações mitológicas, o Criador distante deles, ele separa um povo, mesmo assim o povo não foi suficiente, vem o silêncio de Deus, o homem se perde. O homem estava agora conturbado e perturbado, diante de tantas criações da sua própria imaginação. E vejam que esse pensamento filosófico começou em regiões ocidentais, as mais próximas do Oriente.
que eram precisamente as regiões que eram mais afetadas por esses pensamentos. E esses pensamentos não levavam ao homem a segurança necessária, traziam-lhe mais perturbação. E cada vez mais ele se via perdido de si. O homem se perde. Ele tinha necessidade de conhecimento a seu próprio respeito. Conhecer-se a si mesmo, ele tinha necessidade. Ele tinha anseio de ser feliz e ele queria explicações para a vida após a morte. A filosofia então muda o seu rumo. Ela se volta para o homem. Então aquele período que até ali era chamado cosmológico, porque o homem era um ser a mais no cosmos, agora com a filosofia voltada para o homem, passa a se chamar de período antropológico. A filosofia se volta para o homem. Mas toda filosofia, quer seja a filosofia naturalista de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ou a filosofia antropológica, racionalista antropológica, a partir de Protágoras, toda essa filosofia era absolutamente racional. Era o uso da razão. Por isso se diz que a filosofia nasce para confrontar com a mitologia. Porque até então existiam mitos. E ele estava perdido. E a filosofia vem como uma atividade racional para confrontar com a mitologia, para confrontar com os mitos. Era uma tentativa de explicar tudo aquilo que o homem estava pretendendo alcançar por meio dos mitos que ele criou, explicar de uma forma racional. Então disse que a filosofia foi uma tentativa, inclusive, de buscar encontrar uma salvação sem Deus. Uma salvação num plano totalmente racional. Totalmente explicada pela sua capacidade de conhecer e entender, escolher, refletir, raciocinar as coisas. Ela vem então para confrontar-se com o mito. Sobressaem dentre os filósofos, depois de Protágoras, sobressaem Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos esses três filósofos, eles não fizeram nenhuma abordagem sobre a natureza, como fizeram os filósofos anteriores da filosofia naturalista. Toda a abordagem de Sócrates, Platão e Aristóteles todas as abordagens estiveram voltadas para o homem. Para o homem, para o ser feliz, para a questão da moral, para a questão da virtude, para a questão da ética. Enfim, esses três filósofos que precederam ao nascimento de Jesus, eles estiveram totalmente voltados para o homem. Nasce Jesus. E agora? O mundo era tomado de mitologia, racionalismo filosófico. A mitologia, na tentativa de atender ao anseio da alma. O racionalismo filosófico, uma tentativa de explicar racionalmente aquilo que a mitologia não trouxe. Agora nasce Jesus. O mundo que Jesus encontrou foi esse. Foi um mundo de mitos, um mundo de racionalismo filosófico e um mundo de religiosos. O mito religioso e, sobretudo, a religião dos judeus, o judaísmo. Quando Jesus então vem, agora estabelece-se um outro confronto
entre a fé que Jesus pregava, a revelação que Jesus pregava, a vida dirigida pelo Senhor que Jesus pregava. Estabeleceu-se agora um confronto entre fé, razão filosófica e cultura mitológica. Então, fé, religião, razão filosófica e cultura mitológica. Nesse momento em que o confronto se estabelece entre fé, razão, mito e as religiões ali existentes, nesse momento a filosofia cristã, ela floresce. Nós sabemos que a denominação de filosofia cristã é muito questionada. Nós sabemos também que se a filosofia é racional e se o cristianismo é revelação, não se poderia conceber a convivência de filosofia cristã. É como se pudesse falar da matemática cristã, da geografia cristã. A ciência, a razão, não convive com a revelação. Mas depois, os próprios estudiosos foram acomodando o pensamento, no sentido de admitirem que a razão do homem, quando dirigida pela revelação, ela é uma bênção. Quando o homem permite que o ser criador dirija a sua razão, então ela é uma bênção. Nesse primeiro momento do surgimento do cristianismo, na verdade, o que Jesus deixou foram 4 evangelhos. 4 evangelhos são registros históricos dos fatos que marcaram a vida de Jesus. Portanto, ali não há doutrina. Ali, muito menos, há qualquer filosofia ali. O que surgiu do cristianismo, em razão dos evangelhos, foram respostas dadas pelos chamados pais da igreja, cristãos da igreja primitiva, que se levantaram em defesa da igreja, do cristianismo, na medida em que ele era atacado pelo judaísmo, pelo mítico religioso, na medida em que ele era atacado pelo racionalismo filosófico. Então, na medida em que o cristianismo era atacado, ele se defendia. Então, esses chamados escritos provocados, que eram os escritos que eram feitos pelos chamados pais da igreja, e que daqui a pouco se transformavam em preceitos doutrinários para a igreja, esses escritos compreenderam um período a que se denominou de período da patrística cristã. E o período desta patrística era o período precisamente em que os pais, daí a palavra patrística, aqueles que estavam à frente do cristianismo, lançavam seus escritos em resposta aos ataques. Esse período patrístico termina com o chamado período escolástico. O período escolástico compreendeu um período em que também aqueles que se diziam entendidos do cristianismo, eles pegam todos aqueles escritos da patrística, porque foram escritos das mais diversas origens. Não havia uma sistematização. Surgia uma provocação de uma área, uma provocação de outra área, ou uma provocação de outra terceira área. As provocações de áreas mais diversas foram provocando os escritos. Esses escritos, portanto, não eram sistematizados. O que fez a escolástica? Pegou todos esses escritos e os sistematizou.
colocou esses escritos em ordem, relegando alguns, aproveitando a maioria e construindo um pensamento que era uma resposta aos ataques. A partir daí é que se pode falar do surgimento de um pensamento filosófico cristão. A partir dessas respostas dos pais da igreja e da organização dessas respostas pela escolástica, que começa na altura do século V com Boécio. Essa escolástica vai até o período da Idade Moderna, portanto vai até a filosofia moderna. E então, durante esse período, quer da patrística, quer da escolástica, em que surgiram os escritos provocados, segue-se por toda a Idade Média, em que os temas principais dos debates eram temas alusivos, por exemplo, ao verbo divino, ao logos divino, à trindade, à ressurreição, ao livre-arbítrio, à fé, à razão. Então os escritos, os debates, as discussões, geralmente estavam em torno desses temas. Podemos passar para o 9º. Vários pensadores se sobressaíam como pensadores a respeito da existência de Deus e sobre aqueles temas ali. Justino, Tassiano, Atenágoras, Teófilo, e trabalhando a doutrina do nome, os apologistas, está ali Atanásio, os modalistas que discutiam a questão da trindade por 3 modos distintos, o misticismo, Agostinho, João Escoto, Rocelino, Tomás, João Duns, e etc. Muitos pensadores, todos em torno da existência de Deus e de todos esses temas complicados para eles naquele momento. Eu anotei simplesmente uma colocação de Atenágoras, que ele disse: é preciso nos informarmos sobre Deus com Deus. É só buscando a revelação. Paulo já dizia isso. As coisas da fé, as coisas espirituais, só com o Espírito Santo. Atenágoras, então, foi muito feliz nessa colocação. É preciso nos informarmos sobre Deus com o próprio Deus. Vamos conversar com Ele. Vamos buscar a sua revelação. A filosofia cristã, no bloco seguinte, portanto, cuidava de bem supremo, razão suprema, espírito supremo, com várias teorias da caridade, da liberdade, da sociedade. E entra por toda a Idade Média com nomes de expressão, todos eles abordando a existência de Deus, como está colocado já no quadro de número 11. Quando está colocado no quadro número 11. Todos eles já abordando a existência de Deus, até terminar, como nós terminávamos, em Kierkegaard, por ser um filósofo muito citado pelo pastor aqui, e que teve crise existencial exatamente por tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Que ele não entendeu bem a questão de ser livre e ser cobrado pelo pecado, ele não entendeu bem a questão do ser finito diante de um Deus infinito, e a crise existencial desse último pensador foi uma crise muitíssimo grande. Mas todos esses nomes aí, conhecidos dos mais letrados, todos eles estão citados aí porque eles fizeram colocações a respeito de Deus. Ao fim, no último quadro, nós temos que entender que razão é razão e revelação é revelação. A natureza, a premissa da filosofia é racional. O que está por detrás da filosofia é um pensamento racionalista. E o que está por detrás de tudo aquilo que nós aprendemos aqui, que denominamos aqui de cristianismo, é fé, é revelação. É aquilo que o próprio Senhor Deus nos fala. É aquilo que aceitamos pela nossa fé. É aquilo que a razão não entende. É aquilo que é loucura para os entendidos.
é aquilo que é loucura para os racionais. Então, há que se distinguir. Por isso nós fizemos todo o histórico. O homem desde o Éden, o momento do uso da razão, o momento do dilúvio, o momento da Torre de Babel, o momento do chamado de Abraão, o momento da constituição de um povo, o momento do fim o silêncio dos profetas, o silêncio de Deus, o surgimento da filosofia, o racionalismo, tentando explicar uma salvação sem Deus, e Jesus, o confronto entre fé, razão e mitologia e a religião antiga. E o momento primeiro dessa vida do cristianismo, os ataques sofridos, as respostas aos ataques, a construção doutrinária que veio depois. Mas para concluir que, mais uma vez, toda a base da filosofia é racional. E toda a base daquilo que nós aprendemos aqui é espiritual. É revelação, é fé, é a voz de Deus falando diretamente aos ouvidos da sua criatura. E nós sempre concluímos com aquele texto que gostamos muito. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Conhecer essas coisas é muito bom, é necessário. No mundo do saber humano, todas essas coisas fazem bem. Nós não podemos querer encontrar uma salvação por meio da nossa razão e nem pretender com a nossa razão eliminar aquilo que o nosso Criador nos tem revelado para nós, para nossa felicidade aqui e nossa felicidade eterna. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se só numa coisa: em me conhecer. Assim diz o Senhor. Estrela cintilar, guiando o crente em Jesus. Há uma voz a soar pelos séculos sem cessar, que a vida eterna conduz. Na revelação que vem desde os céus, só assim viverei, não no tempo mortal, mas na eternidade de Deus. Não estrela razão que editar meu coração, mas por tua palavra irei. Seja meu teu querer, minha mente a de Jesus, no tempo de Deus viver. Revelação que vem desde os céus, só assim viverei, não no tempo mortal, mas a eternidade de Deus. Só assim mortal, mas a eternidade de Deus.
Glórias ao Senhor Jesus. A classe glorificando ao Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Te louvamos, meu Senhor, porque temos aprendido mais na tua presença. Temos ouvido a voz do Senhor durante todo esse dia e temos conhecido um Deus real que tem verdadeiramente se revelado ao coração de um povo. Nós te louvamos pela presença do Senhor neste lugar. Continua conosco, Senhor Deus, no restante do dia. Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ter um intervalo de 10 minutos para a última aula do dia.